Então, galerinha do sexto ano, né? Mais uma aula. Aula de hoje a gente vai estudar, né, sobre as questões, né, os fatores do clima, né? A gente vai estudar aqui sobre esses fatores do clima, que a gente vai compreender, né? Na aula passada a gente já estudou mais, observamos, né, algumas características. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre os fatores do clima. Então, a gente vai observando, né, que fatores do clima, né, a gente pode definir fatores do clima, são influenciados, né, por diferentes, né, fatores, como a altitude, que a gente vai observar aqui, a questão das altitudes, é, a latitude, as correntes marítimas, né, a continentalidade e a maritimidade, né? A gente vai iniciar aqui observando sobre a questão, né, das altitudes, né? Então, aqui a gente observa aqui que é um monte, é, Kilimar, Kilimanjaro, né? Ou seja, na África, em 2018, né? Então, quando a gente vai definir a altitude, nós podemos fazer essa definição de altitude, né? É que existe, né, uma independência entre o relevo e clima, né? Pois à medida, né, que a altitude aumenta, a temperatura tende a diminuir. Então, ou seja, quanto mais altitude, menos temperatura. Ou seja, a temperatura ela vai diminuir. De maneira geral, a cada 100 metros, né, a mais de altitude, a temperatura do ar diminui cerca de 0,6 graus, né? Isso explica, né, o fato de mesmo em região de clima quente, existirem, né, áreas de elevada altitude cobertas de neve. Como a gente observa aí nessa imagem, né, que mostra, né, a paisagem do monte Kilimanjaro, né, ou seja, com um cume, né, nevado. Esse monte é um dos pontos, né, mais altos da África, com 5.892 metros de altitude. O Kilimanjaro, né, localiza, né, na Tanzânia, perto, né, da fronteira com o Quênia, país do leste da África, né, na região equatorial da Terra. Nessa parte, né, do continente africano predomina, né, o clima tropical, tá? Que a gente observa que é aqui, ou seja, numa região da África, né, como diz, né, às vezes explica, né, que mesmo em áreas quentes, né, mas com tiver a questão de altitude, né, as áreas se tornam frias, né, coberta de neve, como é explicado aqui na África, né, que seja no continente africano. E aquecimento, né, o aquecimento do ar atmosférico, né, ou seja, como a gente, para entender o motivo, né, da formação de neve em áreas elevadas, altitude, né, em um lugar de clima quente, a gente vai observar esse esquema, né, ele mostra como ocorre, né, o aquecimento do ar na atmosfera, né, então a gente observa aqui a radiação solar, 100% da radiação solar, aí a gente vai observar aqui 50% absorvido, né, pela atmosfera. Aqui nós vamos observar 25% refletido pelas nuvens e 20% é absorvido, né, pela atmosfera. E aqui a gente vai observar a remissão, né, de energia solar pela superfície, né, e 5% é refletido, né, pela superfície, né, ou seja, aqui a imagem, né, localizada, né, no município, né, de Quixadá, aqui no Ceará, em 2015. Então, essa imagem aqui é aqui do nosso estado do Ceará, ou seja, do município, ou seja, do Quixadá, está mostrando, né, este esquema relacionado ao aquecimento do ar na atmosfera, né, como a gente observa aqui, ou seja, 100%, né, da radiação, e a gente vai observando a questão de como, né, ela vai ser absorvida no meio ambiente, ou seja, na atmosfera. Então, ou seja, a maior parte da energia dos raios solares é absorvida, né, pela superfície terrestre, como observamos aqui, é absorvida pela superfície terrestre.
Apenas uma pequena parte do calor absorvida pela superfície é emitida, né, de volta para a atmosfera, né, aquecendo os gases que compõem e elevando, né, a temperatura do ar. Como há um acúmulo, né, de gases próximo à superfície terrestre, esses gases, né, se aquecem, né, mais e tomam, né, a temperatura mais alta, né, nessa camada. Já as partes mais elevadas, né, da atmosfera, a concentração de gases, né, ou seja, é menor. Dessa forma, o aquecimento do ar nessa camada, né, também é menor. Isso explica, né, porque as partes mais altas do relevo geralmente são as mais frias, né? Então, aqui a gente observa, né, que as partes mais altas do relevo geralmente estão as mais frias, que está relacionada, né, com essa questão do ar, né, ou seja, da questão do ar. Aqui a gente vai observar os blocos, né, diagrama. Então, a gente observa que esse bloco de diagramas, né, ele vai estar relacionado aqui, vai ser dividido, né, em partes também. Então, a gente observa aqui que o diagrama ela é uma representação gráfica, né, na visão oblíqua, né, ela permite visualizar é, três dimensões, altura, largura e profundidade. Sendo assim, né, quando um bloco diagrama representa uma parte da superfície terrestre, por exemplo, é possível visualizar aspecto, né, do relevo, do terreno e as camadas do solo. E por meio, né, do bloco diagrama, que nós observamos aí, nós podemos conhecer algumas características, né, ou seja, da Mata Atlântica, uma parte da floresta tropical, localizada, né, em faixa de terras ao longo, né, do litoral brasileiro, onde há uma significativa, né, variação de altitude, né, ou seja, aí a variação na temperatura do ar. De acordo, né, com a altitude do relevo também influencia, né, as características, né, da vegetação que se desenvolve em determinado lugar. A interdependência, né, entre esses três elementos, né, naturais, vegetação, clima e altitude, pode ser observada, né, em diferentes paisagens, né? Como a gente observa aí nesse bloco, né, diagrama, ela representa, né, a independência, né? Então, a gente observa aqui essas questões aqui, ou seja, de 1.100 metros, né, a 1.400 metros. Aqui a gente observa, né, aqui as partes, nós temos que observar as partes de mais altas até as mais baixas, né, e aqui a gente observa que estão acima de 1.400 metros, que é o topo, né, ou seja, acima de 1.400 metros de altitude, né, então nós podemos observar que por volta de 1.800 metros surgem, né, os campos, né, de altitude, áreas de mata baixa, né, e pequenas porções de mato isolado, com arbustos, né, de tamanhos variados. Desenvolve-se também, né, gramíneas, né, e outras espécies herbáceas, né, nesses locais, em razão, né, da existência de solos mais rasos e com menos, né, nutrientes, predomina, né, a vegetação rasteira, né, já não se vê, né, árvores de grande porte, né, ou seja, então as florestas do Parque Nacional, né, são Hilário, né, Lange, na Serra da Prata, né, no Paraná, em 2015, né, e essa outra parte desse bloco, nós vamos observar, ela está entre 1.100 metros a 1.400 metros. Nessa altitude, né, as temperaturas são mais baixas, né, a vegetação já começa a mudar, desenvolve-se maior número, né, de arbustos de pequeno porte, por estar, né, situada no nível, né, das nuvens. Essas áreas, né, permanecem muito úmidas, né, que favorece, né, e desenvolve o desenvolvimento da bromélias, né, ou seja, samambaias
e líquens, né? Ou seja, essa é a floresta, né, da Serra do Mar próximo a Morretes, né, Paraná, em 2015 também. Nessa outra parte aqui que nós vamos observar desse diagrama, é de 500 metros a 1.100 metros, né, de altitude. Até aproximadamente 800 metros de altitude, né, ainda se desenvolve, né, árvores de grande porte. Nessas áreas, né, marcada, né, de serrapilheiras, né, ou seja, uma camada de folhas, né, frutos e galhos caídos, né, das árvores que cobrem, né, o solo. Isso aqui é da Mata Atlântica, né, do estado de São Paulo, no ano de 2017. E essa outra parte do diagrama, desse bloco diagrama, é de 0 a 500 metros, né, ou seja, nessas partes mais baixas, né, dos terrenos, existem inúmeros cursos, né, de água, e intensa umidade, né, favorece ao desenvolvimento de uma vegetação abundante, né, rica e com diversidade de espécies, né, composta de árvores de grandes porte, né, com a figueira, o cedro, né, a maçaranduba, além de muitas epífitas, né, ou seja, que é da reserva natural do Salto Morato, né, em Guaraqueçaba, né, litoral norte, né, do Paraná, em 2017. Então, aqui a gente observa nesse diagrama como estão formadas nessa questão. Agora nós vamos observar a questão das latitudes, né? Então, como é que nós podemos entender a latitude? Nós podemos entender a latitude, né, conforme nós já vimos anteriormente, as regiões de baixa latitude ficam próximas, né, à linha do Equador, ou seja, e compõe, né, a zona intertropical. Nessas regiões, os raios solares incidem, né, de forma perpendicular, né, sobre a superfície terrestre, ocasionando, né, temperaturas bastante elevadas. Em decorrência, né, dessas temperaturas, a maior evaporação, né, das águas, favorecendo a formação de nuvens densas, né, e a ocorrência de chuvas regularmente. Nas zonas temperadas do sul e do norte, os raios solares incidem, né, de maneira inclinada, né, e menos intensa, ocasionando, né, temperaturas mais baixas, né, nessas áreas. Já nas zonas polares, né, que são áreas de elevada latitude, né, a incidência, né, de radiação solar é bem menor, né, pois os raios solares, né, incidem nessa região, né, de modo muito inclinado. Isso torna, né, a temperatura muito baixa durante todo o ano, né, e provoca as precipitações, né, na forma, né, de neve e gelo. Então, aqui a gente observa, né, a questão da latitude, né. A latitude, ela já tem, ou seja, são regiões que ficam, né, próximo, né, à linha do Equador, né, ou seja, isso já compõe essa zona intertropical. E a gente vai observar a questão da maratimidade, né, ou seja, e continentalidade, como a gente observa aí nessa imagem, né, aqui, que são paisagens, né, da parte do litoral brasileiro, né, na cidade de Vitória, Espírito Santo, em 2018. E essa outra aqui é a paisagem da área urbana, né, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, em 2019, né, aqui a gente vai observar a questão das temperaturas, né, e a amplitude térmica. Aqui a gente observa a temperatura máxima de 28 graus e a mínima de 21 em Espírito Santo, né, em Vitória do Espírito Santo. Já na área urbana da cidade de Cuiabá, nós observamos a temperatura máxima, né, de 33 graus e a mínima de 21, né, e aqui observamos a amplitude térmica de 11 graus, né, em Cuiabá. Já em Vitória do Espírito Santo, a amplitude térmica é de 7 graus, que a gente observa que a diferença entre essas duas regiões, né, essas duas localidades, essas duas cidades, ou seja, a gente observa que uma é litorânea, né, no litoral, e outras a gente observa a paisagem urbana, né, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. E para a gente entender, né, ou seja, esse efeito da maratimidade, ela ocorre, né, nas áreas mais próximas, né, de oceanos,
e mares, né? Isso acontece porque o calor absorvido, né, pelas águas durante o dia é liberado lentamente, né, ao longo da noite. Por isso, né, as regiões litorâneas, ela não apresentam grande amplitude térmica entre o dia e a noite. Já no efeito da continentalidade, né, ou seja, é o contrário, né, do efeito da maritimidade, pois, diferentemente dos oceanos, né, e mares, as terras localizadas no interior do continente, né, tende a liberar rapidamente à noite o calor acumulado durante o dia. Por isso, nas áreas continentais, mais distantes do litoral, ocorre, ou seja, rápido aquecimento durante o dia e esfriamento brusco, né, à noite, como a gente observa aí nessas duas imagens, né, são exemplos, né, de lugares que apresentam, né, o efeito da maritimidade e da continentalidade, ou seja, a gente observa que nas regiões litorâneas, ou seja, é mais lento, né? Essa amplitude já nas regiões urbanas, né, no continente, como essa aqui, né, da cidade de Mato Grosso, em Cuiabá, é mais rápido essa questão. E a gente vai observar agora a questão das correntes marítimas, né? Então, as correntes marítimas, elas estão relacionadas com o quê? As correntes marítimas, elas influenciam, né, a temperatura e a umidade dos ventos, né, atmosféricos que circulam, né, sobre os oceanos. As correntes quentes, por exemplo, ela tendem, né, a tornar o ar atmosférico mais úmido e mais quente, né? Já com as correntes frias ocorre o contrário. Elas deixam, né, o ar mais frio e mais seco, né? Como a gente observa aqui nesse mapa, né? Ou seja, um mapa, ou seja, das correntes marítimas, né? A gente observando aqui observa, né, que de modo geral as correntes marítimas, né, quentes, elas originam-se nas zonas intertropicais, né? Elas se originam nas zonas intertropicais e se deslocam, né, em direção às zonas polares, né? Ou seja, nas zonas intertropicais que estão próximas, né, à linha do Equador, que é a linha imaginária, né, que corta o nosso planeta, e saem em direção nas regiões polares, né? Ou seja, das regiões mais quentes para as regiões mais frias. E já as correntes frias, aqui é a questão das correntes quentes, né? Ou seja, as correntes quentes. Já as correntes frias, elas tendem, né, a origem nas zonas polares, elas em direção, né, à região equatorial, ou seja, ao contrário, ou seja, as correntes frias, elas se formam nas regiões polares em direção às áreas da região equatorial, e nas correntes quentes, né, elas vão das regiões, nascem nas áreas intertropicais, nas zonas intertropicais, em direção às zonas polares, né? Isso aqui é a forma para a gente entender, né, como se formam as correntes marítimas. E aqui nós vamos observar a questão das massas de ar, ou seja, nós observamos massa de ar polar, massa de ar polar, ou seja, aqui 15 horas, né, do dia 16/11/2017. E aqui, 15 horas do dia 17/11, né, de 2017, ou seja, um dia após o outro, ou seja, a gente observa que há uma diferença, né, nessa questão das massas de ar, do dia 16/11 para o dia 17. Ou seja, a gente observa aqui essa questão do movimento dessas massas de ar de um dia para o outro. A gente observa que há uma movimentação de um dia para o outro, essa questão das massas de ar. Então, nós observamos que as massas de ar, elas também influenciam, né, a dinâmica do clima, porque são grandes quantidades de ar com características semelhantes, né, com presença, com a pressão, né, da temperatura e umidade. De acordo com sua origem, as massas de ar, elas podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, né?
As massas de ar que se formam nas zonas intertropicais são quentes, e as que se formam nas zonas polares são frias. Já as massas de ar que se originam, né, nos continentes tendem a ser mais secas, e as que se originam nos oceanos são mais úmidos. São exceção, né, as massas de ar originadas sobre áreas equatoriais, como a floresta amazônica, que são úmidas, né, em decorrência da pressão da umidade liberada pela vegetação densa, né, das florestas. A chegada, né, de uma massa de ar pode trazer, né, mudanças rápidas no tempo atmosférico de determinado lugar. Um município, né, que esteja sob a influência de uma massa de ar tropical, continental, por exemplo, apresentar temperaturas elevadas e poucas chuvas. No entanto, com a chegada de uma massa de ar polar, o tempo desse município apresentará queda de temperaturas, como a gente observa na imagem de satélite abaixo, né, que mostra, né, o deslocamento de uma massa de ar polar na América do Sul, nos dias 16 e 17 de novembro de 2017. A gente pode observar nessas diferenças, né, quanto, né, o posicionamento e a densidade dessas massas de ar ao sul, né, do continente. A gente pode observar que há uma diferença de uma para outra, ou seja, a movimentação dessas massas de ar. Então, galerinha, né, do sexto ano, essa foi mais uma aula de geografia. Até a próxima. Bons estudos.